Olá, meus alunos, tudo bem? Vamos aqui para mais uma videoaula de Geografia e hoje vamos dar continuidade àquele nosso assunto sobre Revolução Industrial. Vocês viram na videoaula passada que Revolução Industrial foi aquele processo de transformação dos meios de produção. Agora, nós não temos mais aquela manufatura, né? Aquela coisa de produzir utilizando algum equipamento e as mãos. Agora, após a Revolução Industrial, nós temos o quê? Uma máquina que era movida a vapor, posteriormente foi movida a eletricidade, posteriormente foi movida por outros combustíveis, enfim. Essa máquina, né, que agora substitui a mão de obra do homem, ela passa a produzir os produtos em grande quantidade, no intervalo de tempo curto e com um custo baixo, ok? Bom, o primeiro país a fazer Revolução Industrial, vocês viram que foi a Inglaterra, né? Posteriormente, isso foi se espalhando, passou para a França, Alemanha, Estados Unidos, enfim, e para outros países. A partir desse momento, né, em que a Revolução Industrial, né, a Revolução Tecnológica, Científica, as máquinas começaram, né, a se espalhar aí pelo mundo, os países que fizeram Revolução Industrial começaram a perceber que eles precisavam do quê? De mercados consumidores. Não adiantaria produzir muitos produtos, né, a baixo custo, enfim, e num intervalo de tempo curto, se não existisse o mercado consumidor. Além disso, eles perceberam também que eles iriam necessitar muito de matéria-prima. Então, se você tem lá uma indústria têxtil, você precisa de lã para poder fazer lá o seu tecido, por exemplo. Precisa de algodão para você fazer o seu tecido, né? Se você tem uma indústria de vidro, uma fábrica de vidro, você vai precisar de sílica, vai precisar de areia. Se você tem uma fábrica ou uma indústria de móveis, você vai precisar da madeira, ou seja, tudo isso é matéria-prima. Então, eles viram que eles precisariam também de áreas para pegarem matéria-prima, ok? Então, esses países perceberam, nós precisamos de mercados consumidores e precisamos de áreas para pegarmos matéria-prima, né? A indústria vai funcionar, mas com matéria-prima. Precisavam de ferro, por exemplo, para poder fazer as máquinas. Então, ou seja, precisavam dessas coisas aí, de mercado consumidor para comprar e da matéria-prima. Pessoal, quando isso foi percebido, o que aconteceu? Uma grande disputa, uma grande competição. Então, esses países que se destacaram, né, que despontaram aí na Revolução Industrial, começaram a competir por mercados consumidores. Então, por exemplo, os países da Europa, eles estavam muito interessados, por exemplo, nos países da África e nos países da Ásia, tá? Então, eis aí, por exemplo, a Índia, né, lá da Ásia, que foi colônia, que foi muito explorada pela Inglaterra, que foi o primeiro país a fazer Revolução Industrial, né? Vários países na África que foram dominados também por diversos países europeus, pela França, pela Alemanha, pela Inglaterra. Eis aí, por exemplo, a África do Sul, que teve domínio da Inglaterra. Então, assim, após a Revolução Industrial, muitos países foram colonizados ainda por esses países que fizeram Revolução Industrial, tá certo? E em alguns casos não ocorreu colonização, mas ocorreu aquela situação que vocês já devem ter aprendido em história, que nós chamamos de imperialismo. O que é o imperialismo? É um domínio diferente da colonização, né? Dá aquela falsa ideia de independência, mas esses países ficam dependentes economicamente, né, e politicamente dos países mais desenvolvidos e que tinham revolução industrial, ou seja, que dominavam a tecnologia, que tinham indústria. É que nem aquele exemplo daquela menina, né, que arruma um namorado rico, o namorado rico dá apartamento, paga aluguel, paga faculdade, dá roupa, dá carro, e aí depois esse rapaz quer dominar a vida da menina, dá uma falsa ideia de independência para ela, mas no fundo ela é dependente dele, é submissa a ele. A mesma coisa aconteceu no imperialismo.
né, os países desenvolvidos, né, que tinham o domínio da tecnologia, que já tinham feito a sua revolução industrial, começou a dominar os países que não tinham revolução industrial, que não tinham ciência, tecnologia desenvolvidas, ok? E assim foi durante o século XIX, durante boa parte do século XX e até hoje, se a gente parar para pensar. Quem manda no mundo são os países mais desenvolvidos, tecnologicamente, industrialmente, não é? E os países que não são desenvolvidos, né, ficam submissos. Então, assim foi. A partir do momento em que isso aconteceu, né, em que essas áreas foram sendo dominadas, seja por colonização, seja por imperialismo, né? As competições por mercados consumidores e por fontes de matéria-prima, as competições foram acontecendo e aí as duas guerras aconteceram. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial. Vocês já devem ter aprendido essa história. Primeira Guerra Mundial, que foi entre 1914 e 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que foi mais ou menos ali entre 1939 e 1945, né? Alguns dizem entre 1940 e 1945. Enfim, tá? Então, a partir daí tiveram guerras. Muitos vão dizer, mas o motivo da guerra só foi esse, competição por mercado consumidor e por fontes de matéria-prima. Não, tiveram outras razões, mas eu quero aqui que na aula de geografia vocês saibam que essas guerras aconteceram também, né? E principalmente por competição mesmo de mercados consumidores, né? E de fontes de matéria-prima, ok? Então é isso que eu tinha para conversar com vocês. Até a nossa próxima videoaula. Um grande beijo e tchauzinho!